Vocês sabiam, gente, que nesse último mês de setembro, a Secretaria de Turismo aqui do Espírito Santo deu uma atualizada no Mapa do Turismo Brasileiro 2025. Nós temos 74 cidades aqui do estado neste mapa que fala das nossas potencialidades. Quem não gosta de falar de turismo, né? De coisa boa. Mas só tem coisas muito curiosas. Vocês conhecem, por exemplo, e aí eu vou deixar uma pegadinha para quem puder participar e responder. Onde que fica a região Doce Morena ou a região Verde e das Águas? Tem mais. A região Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras. Tem outro desafio, esse é mais fácil. Região Doce Pontões Capixabas, esses os ouvintes vão acertar. Tem a região dos Imigrantes, a nossa região metropolitana e a região de Montanhas Capixabas. Termina por aí não. Região Costa e Imigração e a região Caparaó Capixaba. Vamos falar um pouquinho de tudo isso? E o que essas regiões têm para oferecer e para divulgar o estado do Espírito Santo para fora aqui? Vitor Coelho é secretário de Estado de Turismo, está aqui conosco nessa transmissão que você assiste também pelo YouTube de A Gazeta ES. Bom dia, Vitor. Bom recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio CBN. É uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre isso que você falou, né? Falar de turismo é uma coisa muito bacana, né? Só tem pauta positiva, é isso que a gente quer para o nosso estado. É isso. E como que funciona o mapa do turismo brasileiro e o papel nosso de lá atualizar essas informações? O mapa do turismo brasileiro é uma ferramenta do governo federal, né, que ajuda a organizar os municípios, né, catalogar os municípios e de forma planejada você ter um raio-x de como está o turismo a nível de Brasil de forma regional. Né? E aqui no Espírito Santo, né, você citou algumas regiões aqui, nós somos divididos em 10 regiões turísticas e dos 78 municípios, hoje a gente conta com 74 municípios já nesse mapa do turismo, ficando de fora só, eu acho que é a Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Presidente Kennedy e Vila Valério. Então são esses 4 municípios que ainda não estão organizados e aptos a entrar no mapa do turismo, né, que tem alguns requisitos, né? Você tem que ter uma secretaria ou uma diretoria de turismo na prefeitura, você tem que ter uma lei orçamentária específica, você tem que ter, né, produtos cadastrados no Cadastur, né, serviços e produtos cadastrados no Cadastur, enfim, são alguns requisitos para o município estar participando, né, do mapa do turismo. E quem participa tem grandes boas possibilidades de receber recursos de emendas parlamentares, recursos federais, os programas que a Embratur faz, enfim, são só benefícios que os municípios têm. Então a gente tem buscado conversar com os municípios que ainda estão fora, né, desses benefícios, para a gente ter esse raio-x, esse mapa realmente, né, o nome já diz, né, é um mapa de como estão as nossas regiões, quais são as carências de infraestrutura, o que precisa fazer de capacitação nesses municípios. Então tudo isso é um raio-x que a gente toma medidas mais assertivas para ajudar os municípios, né, em relação ao turismo. E a gente tem, né, dentro dessas 10 regiões turísticas, né, características diferentes. Cada uma tem a sua característica, sua particularidade. E dessa forma a gente vai trabalhando cada uma delas, tentando impulsionar cada vez mais, né, as suas potencialidades. E de forma regional a gente trabalha como um todo e o Espírito Santo cresce como um todo. E essas características dão nome às regiões, por exemplo, região Doce Morena. Na verdade, Doce Terra Morena. Doce Terra Morena. Que é lá no extremo norte. Isso. Né? O pessoal da carne de sol. Então, assim, é por conta disso Montanha, também. Ponto Belo. Isso. Pedro Canário, Pinheiros e Mucurici. Isso, são essas cidades que têm uma disputa bacana em relação à carne de sol. Todo mundo fala que tem a melhor carne de sol, e aí fica pro gosto do cliente, do turista que for lá visitar os municípios, né, conhecer os sabores da carne de sol lá. E o curioso é que o chefe Juarez, nosso comentarista de gastronomia, diz que é a melhor do planeta, tá? É mesmo? Bacana. É a melhor do Só resta planeta. Saber de qual município que tem uma briga. Não entra nessa briga. Não vou entrar não vou entrar não. Todas são boas. Deixa a região por si só se defender, isso né? Aí. Região Verde das Águas. Região Verde das Águas é no Nordeste, vamos dizer assim, né? Pessoal ali de Linhares, né? Soretama, aquele canto lá, até Conceição da Barra, né? Tem muita produção de café e tem uma variedade muito grande de lazer, turismo de lazer, né? Linhares tem diversas lagoas, né? Lá em Conceição da Barra tem as dunas, enfim, tudo tem a sua particularidade, né? E do Verde das Águas é porque tem muito verde, porque tem muita água. Então, né, são coisas que as regiões conseguem explorar, né, dentro das suas próprias características e atrair cada vez melhor os turistas para as suas regiões. E tem para todos os gostos, tá? Porque a próxima região é o Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras.
Se eu não me engano, é no sul essa, não é? Nordeste do estado. Boa Esperança, Barra de São Francisco, a Nova região Venécia, forte de café, forte de café. São Gabriel, Ecoporanga, Vila Pavão. Sim. E todas as regiões, né, como eu disse, têm a sua particularidade. Tem uns que têm atrativos naturais, como o Caparaó, tem as cachoeiras, outros têm montanhas da região de Pancas ali, né, que a gente costuma chamar que é a nossa Capadócia aqui do Espírito Santo. Enfim, cada cidade tem a sua característica, tem a sua potencialidade, tem aquilo que o próprio município quer explorar ali como turismo, seja gastronomia, seja atividade de lazer, seja uma rampa de voo livre, né? A gente tem uma variedade incrível em cada município do estado do Espírito Santo, em cada região, né? E isso faz com que a gente tenha um desafio maior de trabalhar cada uma delas para potencializar cada uma delas de forma igualitária, né? Que todo mundo quer que o turismo, né, seja protagonista na sua região e na sua cidade, mas a gente não consegue fazer de forma integrada. Né, a partir do próximo ano, nessa transição aí da discussão aí de como se cobra impostos no Brasil, como que o município se capitaliza para isso, Isso, da questão da reforma tributária, né? O Estado está antenado quanto a isso. O governador já colocou como prioridade o turismo, né, e os investimentos em cima da parte de infraestrutura do turismo justamente para isso, para a gente já começar desde já até que seja implantada, né, 100% a reforma tributária, porque o consumo tem que ser feito no local. Então, quanto mais consumo a gente tiver no estado e em cada município, né, a receita melhora e a gente não perde, né, com que os impostos possam ser usados para a saúde, para a educação, para a segurança, né, enfim. A gente precisa intensificar cada vez mais pessoas vindo de fora para cá para consumir o que a gente tem aqui no Espírito Santo e a gente ter uma receita melhor para que os serviços públicos essenciais não sejam prejudicados. E reter, né? Fazer com que eles voltem. Né? Com certeza, isso aí. Esse é um grande desafio, mas graças a Deus o Espírito Santo hoje, a gente tem uma característica que eu costumo dizer que o Espírito Santo é um pedacinho do Brasil em um só lugar. A gente tem de tudo aqui. Tudo que o turista quer, a gente tem. Quer cachoeira? Tem. Quer duna? Quer praia? Tem. Quer montanha? Tem. Quer gastronomia? Tem. Quer turismo religioso? Tem. Quer turismo de aventura? Tem. Quer observação de baleia? Tem. Então, assim, a gente tem de tudo aqui. E a gente capacita cada vez mais o trade turístico justamente para isso, para ser um local agradável, com preço, custo-benefício bom, né, para que a gente faça um atendimento cada vez melhor. E dentro das nossas pesquisas, a gente tem notado isso, né? O turista que vem aqui elogia muito a parte de segurança do estado, a parte da limpeza do estado, a parte da gastronomia que a gente tem, né, a receptividade que o capixaba tem, né? Tem aquela mística que o capixaba não gosta de receber as pessoas, totalmente furada. A gente quer receber cada vez melhor, né, as pessoas aqui no nosso estado. Meme, né? Virou meme e a gente aproveita para fazer a coisa positiva, do limão à limonada, né? Quanto mais a gente, né, coloca o estado do Espírito Santo em evidência, melhor para a gente, né, atrair cada vez mais turistas, e a gente tem conseguido, a gente vê os números, né, cada mês crescendo o número de turistas aqui no estado do Espírito Santo, e a gente quer isso, fazer com que o estado do Espírito Santo seja conhecido lá fora. Eu continuo aqui falando um pouco das regiões, sim, uma delas é dos imigrantes, que eu acho que essa é assim, né, deu um up nos últimos anos, né? Hoje a região de imigração de 150 anos dos italianos. Né, Santa Teresa deu um boom muito grande agora, né, por ser a primeira cidade, né, de colonização italiana no Brasil, e eles fizeram um trabalho muito bem feito em relação a diversos eventos que acontecem lá em Santa Teresa, e como, né, a movimentação passa a ser feita lá, né, isso vai passando de boca em boca, vai lá em Santa Teresa, já fui lá, é legal. Então, assim, né, o boca a boca também é muito importante nessa hora. Os influencers que participam, né, em redes sociais, né, divulgando o nosso estado, né, hoje a região de imigrantes, que conta lá também com Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Itarana, né, Itaguaçu, enfim, diversas cidades também que têm as suas características importantes que atraem o turista, né? A gente sabe, né, que Santa Maria de Jetibá é a cidade que mais produz ovos no Brasil, né? Santa Leopoldina, que tem a maior produção de gengibre, enfim, a gente tem características importantes, né? Cidades pomeranas, né? Santa Maria é uma cidade que fala, né, o pomerano, tem uma rádio pomerana, então isso é muito legal, né? Tem museus, enfim, né? Você conhecer um pouco da cultura e da história dessa região de imigrantes, né? Saber como que os imigrantes vieram para cá, isso é muito bacana. Isso. Região metropolitana, das montanhas capixabas, costa e imigração, essa está no sul. Isso, na parte do litoral ali, litoral, né? sul. De Kennedy até Anchieta. Caparaó, capixaba. Caparaó é uma particularidade, porque assim, eu tive recentemente lá, eu estou aproveitando essa minha, né, estadia, vamos dizer assim, na Secretaria de Turismo para visitar os municípios, né? Eu estou indo em loco conhecer
os atrativos, conversar com prefeitos e secretários para entender as demandas e tal. E eu não tinha conhecido ainda a região do Caparaó na parte de Pedra Menina e Patrimônio da Penha. Um lugar fantástico. Tem de tudo lá, cafeteria, restaurantes, pousadas, enfim, um lugar muito bonito, um clima agradável, né, próximo ao Pico da Bandeira, para quem gosta de aventura, né, subir o Pico da Bandeira, enfim. O estado do Espírito Santo é um estado belíssimo, rico em atrativos naturais, rico na nossa gastronomia. Quem não conhece está perdendo. E eu fecho com a região sul capixaba dos Vales do Café, que é a tua região. É a região mais bonita, mais importante. Está aqui na região metropolitana. Vamos lançar o aeroporto internacional de Cachoeiro de Itapemirim. Internacional é brincadeira, tá, gente? Eu fiz um post falando. Eu fiz um post falando aeroporto internacional, mas com uma ênfase no internacional para brincar. As pessoas estão achando que é internacional mesmo. Não, gente, é só para questão de brincadeira, que nós cachoeirenses somos bairristas ao extremo, né? E para entrar em Cachoeiro tem que ter passaporte. É uma brincadeira que a gente faz lá. Olha, do aeroporto de Cachoeiro tem a defesa agora para o aeroporto das montanhas. Perfeito, né? Estamos trabalhando isso também agora, né? São obras de infraestrutura que o governo Renato Casagrande tem feito, investimentos pesados na parte de infraestrutura, a gente vê rodovias sendo melhoradas, isso facilita o acesso ao turista. Essa é a maior demanda que a gente tem na Secretaria de Turismo. Hoje a gente tem mapeado mais de 500 quilômetros em estradas que precisam ser melhoradas e pavimentadas para facilitar o acesso do turista aos pontos turísticos, a parte de hospedagem, a parte de gastronomia, enfim. Essa é uma iniciativa muito importante que, né, o Estado do Espírito Santo é o que mais investe em infraestrutura no Brasil, né, destina 20% do seu orçamento na parte de infraestrutura, e a gente tem feito isso, né? O aeroporto de Montanhas é uma realidade agora, né? O governador lançou recentemente, né, deu autorização à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura para fazer as desapropriações necessárias lá, para a gente ter, né, esse sonho do aeroporto de Montanhas, que a gente vai ter um atrativo ainda maior, né, de atrair turistas de um poder aquisitivo um pouco mais alto, né, um ticket médio mais alto, para poder consumir na região de Montanhas, que já é uma região consolidada, e melhorar ainda mais o fluxo de turistas naquela região. Pois é, essa estratégia aí dos regionais, ela também precisa de uma estratégia de linhas, né, como foi o desafio agora de Linhares. Com certeza, com certeza. Essa parte é negociação com as companhias aéreas, principalmente as que fazem voos regionais, né? A Azul é a mais comum, né, de ter os aviões um pouco menores para fazer esse tipo de aviação. Linhares já tem algumas linhas, né, que liga Linhares até Belo Horizonte, né? Cachoeiro tem essa possibilidade também de ligar uma linha até o Rio de Janeiro ou até Belo Horizonte também. E dessas cidades maiores você consegue ir para qualquer lugar do mundo. É importante a gente ter essas regiões, né, de forma regional, né, os aeroportos de forma regional, Cachoeiro, Linhares no sul e no norte, aqui no aeroporto de Vitória, aeroporto de Montanhas, a região do Caparaó está querendo fazer uma pista de pouso também para poder receber aeronaves, né, particulares, enfim, né, você incentiva, né, esse tipo de infraestrutura para atrair um turista diferente aqui para o nosso estado. E quando a gente fala de turismo, olha, dispara aqui a participação dos nossos ouvintes. Legal. Todo mundo tem um quê aqui com o turismo, tá? Legal. E aí eu vou trazer alguns bons desafios aqui. O Jorge, por exemplo, está falando que a melhor carne de soja de montanha, não tem discussão. Não vou entrar no mérito. Já provei, é boa mesmo. O Denilson, ele disse que ele é motorista de aplicativo, de transporte por aplicativo, tá? E ele recebe muitos turistas, circula com turistas, inclusive. E ele diz que os profissionais da SARA têm muita vontade de trabalhar o seu aperfeiçoamento. Como que eles buscam isso? Diz que o turismo aumentou muito mesmo e que eles querem especialização. Podem procurar a nossa secretaria, Denilson. Pode procurar a nossa secretaria, está ali no Forte São João. Nós temos uma equipe lá específica para isso, para a gente, né, orientar, né, as capacitações necessárias que vocês precisam. Temos parceria com o SENAC, parceria com a ESESP, que é a Escola Pública do Estado, né, diversos cursos que a gente fornece, inclusive de línguas, né, para inglês, espanhol, né, para atrair o turista, né, estrangeiro aqui no nosso estado. Então pode procurar a gente lá que a gente orienta vocês direitinho. O Manuel Góes, ele é produtor cultural. Olha a observação dele, que legal. Olha, é o momento de qualificar para poder colher os frutos lá na frente, né? Ele disse que o estado tem um enorme potencial, precisa ser divulgado. O mapa do turismo ajuda muito. Está te dando parabéns aí pela gestão. Obrigado. E diz, precisamos de um centro de eventos de grande capacidade e de mais ofertas de leitos de hotelaria. Com certeza. O centro de eventos a gente já está com a licitação
né, já em campo, né, para a gente fazer ali a reforma por completa, né, do Centro de Eventos de Carapina, que vai ser concedido à iniciativa privada. Eu creio que vai ser um salto gigantesco no turismo de eventos do Espírito Santo, que a gente vai conseguir atrair grandes eventos que acontecem em grandes cidades, a gente vai poder atrair para cá, né. Tem o Cais das Artes, que vai ser inaugurada a primeira etapa agora, né, no final do ano, e ser entregue totalmente até o meio do ano que vem, né, que é um importante equipamento cultural também, que a gente pode atrair. Por que não sonhar com o espetáculo da Broadway aqui no estado do Espírito Santo? Né? A gente vai ter capacidade para isso. Sonhar não custa nada, né? A gente tem que ter a capacidade, né, de ter o equipamento público e fomentar isso para que isso aconteça. Então a gente está bem avançado quanto a isso. Professor Sérgio está dizendo, olha, a gente tem grandes oportunidades, mas também problemas, tá? Com certeza. E aí ele cita 2 aqui, Moqui e Santa Leopoldina. São 2 municípios que têm um enorme patrimônio histórico, Sim. arquitetônico, natural, é tudo muito incrível, mas a infraestrutura da cidade ainda é muito ruim. Sem falar no casario histórico, que está muito ameaçado. E aí ele pergunta o que o turismo pode fazer à secretaria, né? Pelo patrimônio, pela infraestrutura como um todo. A gente trabalha em conjunto, né? A maioria das prefeituras tem Secretaria de Turismo e Cultura juntos, né? Então a gente trabalha, né, separado no estado, mas em muita parceria com o nosso secretário Fabrício Noronha. Essa é uma parte que envolve, né, o Conselho Estadual de Cultura, nessa questão do patrimônio histórico lá de Moqui, principalmente, né, aqueles casarios que tem lá. É o Conselho que decide o que pode ser feito. A gente tenta melhorar a rapidez das decisões, né? Tem muitas pessoas que querem fazer investimentos nos seus casarias, melhorias, mas passa pelo crivo do Conselho Estadual. Então a gente tem dialogado com o Conselho para a gente melhorar um pouco mais essa velocidade, para a gente preservar aquele sítio histórico, né, melhorar a condição do sítio histórico e conversando, dialogando com as prefeituras também para melhorar essa questão de infraestrutura local. A gente sabe que o turista que vai para uma cidade, ele quer que a cidade seja boa para o morador. Se for boa para o morador, vai ser boa para ele também. Então precisa ter essa questão realmente de melhores hospedagens, né, saneamento básico, a parte da segurança, iluminação da cidade. Tudo isso a gente tem trabalhado, conversado com os prefeitos, vendo as necessidades e chamando, né, para a gente conversar com o governo do estado o que o governo do estado pode fazer para ajudar. A gente está com o ouvinte lá nos Estados Unidos. Opa, está how lá are you? nos assistindo e morrendo de saudade da culinária. Como é que a gente vende o Espírito Santo lá fora, Vitor? Só chegando aqui, hein? Tem que vir para cá. Para querer as delícias daqui, tem que vir para cá. Mas hoje a gente tem feito um trabalho de promoção diferente que nunca foi feito na Secretaria de Turismo. A gente sabe que a parte de rede social é importante, a gente sabe que a divulgação em rádio, jornal, revista, outdoor, enfim, as mídias tradicionais são importantes, mas a gente está fazendo um investimento agora diferente que nunca foi feito nas operadoras aéreas, nas companhias, né, nas operadoras de viagem, nas agências de viagem. Nunca foi feito esse trabalho de investimento de recurso financeiro. Né? Se você vai programar uma viagem, se você procura uma agência de viagem, você vê lá Porto de Galinhas, Florianópolis, Recife, você não vê o Espírito Santo. Não é agora, orgânico, né? Por quê? O cara Porque tem que chegar a pessoa e pedir. bota recurso financeiro lá. Então a gente tem feito isso agora. Investimos mais de R$1 milhão nessas operadoras, na CVC, na Decolar, na Best Buy, na DWT, enfim, né, diversas operadoras grandes que a gente tem feito esses investimentos para justamente eles começarem a vender o Espírito Santo, colocar na prateleira deles os nossos produtos, seja Caparaó, seja região metropolitana, seja Sol e Praia, seja Dunas de Itaúna, seja, né, todas as nossas regiões, todas as nossas potencialidades serem vendidas pelas operadoras. Aí quando você chega numa agência de viagem, você vai ver, Porto de Galinhas, legal, tá legal, mas tem Guarapari, por que não? Né? Comparando uma praia com a outra. Então a gente faz esse trabalho junto às operadoras para eles venderem também o Espírito Santo. Eu acredito que é um trabalho de médio e longo prazo que vai dar muito resultado para a gente lá na frente. Entendido. E aí nessas conversas, o que falta para ser mais orgânico? Isso de Vitória entrar, né? E o Espírito Santo como um todo, entrar lá com uma proposta, um pacote mesmo já. Abrir uma plataforma dessa e eu encontrar lá Espírito Santo. Então, na verdade, faz parte dos investimentos, né? Quando você coloca o recurso financeiro, as próprias operadoras já começam a trabalhar isso nas suas plataformas, né? Se você entrar lá no Decolar hoje, você já vê, por exemplo, anúncios do Estado do Espírito Santo, que antes não tinham. Então, assim, é recurso financeiro que a gente injeta lá e eles fazem essa parceria. E o interessante é que por exemplo, R$1 que a gente coloca, eles também colocam R$1. A própria operadora
compartilha da mesma forma, é metade, para eles também verem a importância de estar investindo no estado do Espírito Santo, né? E que hoje é a bola da vez. Vitor, sim, a gente tem que desbancar outros que estão consolidados. Com certeza, né? vários estados têm feito essa estratégia, e só que a gente tem uma vantagem, porque essas outras localidades já estão até um pouco saturadas pelo turista. O turista está querendo novidade. Como ele não conhece muito o Espírito Santo, quando passa a conhecer e vê que é uma coisa diferente, poxa, tem a mesma coisa que eu já fui em vários lugares, tem no estado do Espírito Santo, eu vou lá conhecer. E quando conhece, se apaixona, tem gente que nem sai daqui do estado, já começa a morar aqui, trabalhar aqui, né? E a gente tem feito esse trabalho de divulgação, melhorar a divulgação do estado do Espírito Santo lá fora, né? E a gente tem tido um êxito bem interessante, né? Os números mostram isso nos aumentos que a gente tem constantes a cada mês do número de passageiros chegando no aeroporto, chegando na rodoviária, né? O número de carros que vem para o Espírito Santo, a gente consegue medir isso, né, no nosso vídeo monitoramento, enfim, né, a gente percebe que essas ações que nós temos feito, a gente está no caminho certo para aumentar cada vez mais o número de turistas aqui no nosso estado. Eu vou colocar aqui o Vicente e o Gerson, que eles se contrapõem. Olha só, o Vicente está dizendo, secretário, já aproveitando que o senhor está fazendo esse movimento nas operadoras, podia fazer também nos grandes eventos, como Rock in Rio, The Town, e que a gente pudesse abrigá-los. E aí o Gerson diz, olha, não adianta a gente fomentar tantos grandes eventos se a gente não tem hotel para hospedar todo mundo. Exato, é um passo a passo. Então, é um passo a passo. A gente tem que sonhar, prospectar, como eu falei, né? A gente vai ter o Centro de Eventos de Carapina, vai ter o Cais das Artes, prospectar grandes eventos, mas paralelo a isso, enquanto está em construção, por exemplo, o Centro de Carapina, a gente tem que dialogar cada vez mais com a iniciativa privada na questão da parte hoteleira, na questão da parte de alimentação, para ir crescendo junto, mostrar as oportunidades que o Espírito Santo vai ter no futuro próximo, para que esses investidores, né, enxerguem aqui as boas possibilidades e comecem a investir e trabalhar paralelo para quando chegar lá no momento já ter uma rede estruturada de cadeia de restaurante, de hotel, né, de hospedagem e gastronomia, para que isso não se perca, né, a gente cresça todo mundo junto. Uma coisa que eu vejo muito, né, que as operadoras vendem é resorts. A gente está trabalhando para ter o nosso primeiro resort, não é isso? Sim, e é interessante que quando chega com a infraestrutura, né, eu cito o exemplo ali da rodovia, né, que liga Amarelos à Rodovia do Sol, né, que passa ali pelo Hotel Flamboyant. Quando terminou aquele investimento, né, daquela infraestrutura, o Hotel Flamboyant anunciou que vai fazer uma ampliação lá do hotel e vai ser um resort. Né? Das montanhas também, né? Aí o das montanhas, o China está querendo transformar o hotel fazenda dele em resort. Aí o Maeli da Medicênio quer construir um resort. Então uma coisa vai puxando a outra. Quando você chega com investimento público, o investimento privado vai também, né, paralelo a isso, vai fazendo seus investimentos. A gente tem 3 investimentos caminhando para resorts? Eu acho que tem até mais. Onde estão os outros? Então, não vou falar agora não. Vou falar agora não. Vou falar agora não. Se tem 3 aqui, gente, vamos prospectar mais. Isso aí. E aí eu queria aproveitar, você falou de aeroporto e tudo mais, eu quero falar sobre cruzeiros, Vitor. Nossa última conversa de que o cruzeiro vinha. A gente está trabalhando incansavelmente, né, nessa questão do cruzeiro, né? O Espírito Santo acho que tem mais de 11, 12 anos que não tem cruzeiros, né, regulares aqui, e uma coisa que estava sendo empecilho é onde que os turistas vão embarcar e desembarcar, né? Primeiro desembarcar, depois desembarcar de volta para o navio. Né? O que estava sendo conversado com as companhias de cruzeiros era do pier ali na Ilha do Boi, que ficou de responsabilidade da FEComércio fazer, né, a melhoria ali da estrutura. Não, o estudo já está feito. A parte de fundeio, da área de fundeio, onde os navios vão atracar, vamos dizer assim, em alto mar, já está definido. A gente já conversou com todas as partes envolvidas, a praticagem, né, a capitania dos portos, Vale, né, todo mundo, a Vports, né, todo mundo que tem influência ali nessa questão de onde vai ser a área de fundeio, para não atrapalhar a operação de ninguém. E aí a parte de desembarque, foi feito um estudo onde mostram 5 pontos. E o melhor ponto foi o da Ilha do Boi, que é a menor distância, questão de vento, questão de onda, né, para não gerar muito ruído, né, nos turistas. Só que ali o pier não está pronto, né, a FEComércio já deu entrada na SPU lá no governo federal. Estamos aguardando essa posição para que eles possam, né, ter autorização para fazer esse investimento. E a gente negociou com as companhias de levar para o aquaviário da Praça do Papa e da Prainha de Vila Velha.
Só que a distância é muito grande, então eles descartaram, né? A gente já tem essa estrutura pronta, oferecemos isso para eles, mas por conta da distância, né, eles acharam que não vai ser atrativo para os turistas oferecer isso para os turistas, então eles descartaram isso. Então a nossa última tentativa, né, veio um raio de luz para iluminar a gente foi conversar com o Yacht Clube aqui de Vitória, né, para ver se eles tinham interesse, né, de receber os turistas ali, desembarcar os turistas ali. Eles se reuniram em diretoria e já nos deram, né, o aval positivo que topam, né, essa empreitada de conversar, né, com as companhias de cruzeiro para que o desembarque seja feito lá. Então o próximo passo nosso agora é ir nas companhias, né, mostrar, né, toda a parte técnica, né, toda a parte de infraestrutura que tem lá o Yacht Clube, para a gente mostrar realmente que tem condição e eles, né, darem um aval de que está tudo certo e, se Deus quiser, lá para fevereiro, março, eles fazerem um navio teste vindo para cá. Então assim, está nessa expectativa, né, da aprovação do local de desembarque, né. Estando aprovado o local de desembarque, a gente já faz... Quem aprova? É a capitania? Não, são as operadoras lá, Tá. as companhias que vão dar o aval. Não. Ele ia continuar fazendo a parada nas imediações da terceira isso, na área de fundê, isso aí. E aí as lanchas menores até o iate para fazer o desembarque. Eles aprovando o local de desembarque lá, qual é o próximo passo? A gente fazer a instalação das boias, né, para sinalização. Né, a gente não vai instalar agora porque é um gasto desnecessário, porque é na forma de aluguel, né, a gente não vai ficar pagando um aluguel de uma coisa que não vai acontecer. Então eles dando o aval de que aceitam fazer o desembarque no Yacht Clube e que vão fazer um navio teste lá para fevereiro, março do ano que vem, aí a gente faz a instalação das boias, que dura cerca de 30 dias, né, uma coisa muito rápida de se instalar, né, a empresa já está contratada para isso. Então, dessa forma, assim, a gente tendo o aval das companhias de cruzeiros, a gente tem, né, meio caminho andado para dar como solucionado essa parte dos cruzeiros aqui no estado do Espírito Santo. Se não for para esse ano, que a gente coloque na temporada de 26, 27, né, para a gente ter essa retomada. Mas a gente está bastante otimista que para ano que vem a gente já tenha pelo menos um navio teste aqui, né, fazendo essas operações aqui no Espírito Santo. Mas se o pier do Senac for consertado, aí resolve o problema? Resolve definitivamente. Tá. Falta investimento, então, da iniciativa. Falta também, isso. Tá. Fora isso, a gente tem como plano A agora o plano A é o Yacht Clube. Tá bom, entendi. E para outras paradas? Não, aí, chegou, então, né? Aí tem que ser feito esse mesmo processo de Entendi. ver se tem autorização da SPU na parte da parte da Marinha, se tem um estudo de viabilidade dos locais, enfim, né, tem que ser feito todo esse levantamento. Parque da Luz, onde fica? Cachoeira? Parque da Luz? É. Ilha da Luz. Ilha da Luz? O Parque da ouvinte Ilha me da Luz. perguntando aqui no YouTube. Parque da Luz, quando fica pronto? Em Cachoeiro? Se for em Cachoeiro, é o Parque Cachoeiro? da Ilha da Luz. Não sei se... Em Cachoeira. Ele fala até que a parceria foi assinada com o governador. Isso. Esse era um sonho que eu tinha enquanto fui prefeito lá da cidade, né? A gente fez até a licitação, iniciamos, vamos dizer assim, as obras, mas aí veio pandemia, né? A empresa que entrou destruiu tudo, né? Para você construir você tem que destruir o que tem lá. Mas aí os preços triplicaram, ela desistiu da obra e a gente ficou no estado de cenário de guerra lá na Ilha da Luz. Né? Mas o projeto foi mantido e o atual prefeito Ferraço, né, conversando com o governador, né, fez esse convênio, né, de repasse de recursos, eu acho que é 13 milhões de reais, para fazer exatamente o projeto que eu deixei pronto lá na prefeitura. E o interessante é que esse recurso vai passar pela Secretaria de Turismo. Então, assim, o sonho que eu tive lá como prefeito, eu vou participar também de fazer o repasse, né, para a Prefeitura de Cachoeiro, que já abriu o processo licitatório, então em breve deve ter a empresa definida e o governador em breve também deve dar ordem de serviço para a gente realizar esse sonho do Parque Urbano da Ilha da Luz, que vai ser o nosso Ibirapuera lá em Cachoeiro. Ai, que legal. Falando sobre empreendimentos da rede hoteleira, né, o ouvinte voltando aqui fala assim, olha, além dos resorts, não tem investimentos para a rede hoteleira em Vitória? Tem? Aí não sei informar, eu teria que buscar essa informação com o pessoal do Cindy Hotéis, realmente. E o seu José tá fazendo uma observação aqui muito legal. Olha só, ele diz o seguinte, olha, o turismo é muito bom, o problema é a gente não abusar no preço para o turista. E ele está falando aqui, olha, peruá na praia tá R$200, secretário. É muito caro! O povo aproveita a alta, né, da parte de férias, vamos dizer assim, o período de férias, né, de verão, e realmente extrapola. Aí tem os órgãos de controle, né, Procon, tem que começar a procurar verificar essas questões também para não ser preços abusivos, né, até para o turista não estranhar e não gostar e não voltar aqui, né. Então, assim, tem que ser um preço atrativo realmente, né. Vamos, né, obrigado pela preocupação aí, é um fator que a gente tem que
observar e começar a conversar, dialogar com os órgãos competentes para que isso não aconteça. Falei do Lenaldo que estava nos Estados Unidos, agora eu estou com o Fernando em Angola, nos assistindo também. Angola. Olha que legal. Que bacana. E ele disse que lá ele assiste programas e propagandas do Nordeste. Olha só. E aí está falando para você incluir Vitória, Espírito Santo também. Verdade. É aquilo que eu falei. A gente tem feito, né, a parte de mídia tradicional, né, de TV, rádio, jornal, enfim. E a gente precisa intensificar para outros locais também, né? Vamos começar a fomentar, né, o turismo internacional. A gente tem focado muito no turismo regional, né, dentro de um raio de 400, 500 quilômetros do Espírito Santo, né, porque não adianta a gente fazer propaganda lá para o Acre que a gente não vai atrair esse turista aqui agora. Então a gente tem que consolidar, né, nesse raio de 500 quilômetros que a gente tem. Estamos começando a extrapolar esse radial, por exemplo, de ir um pouco mais para o sul, né, para trazer da região sul do país. Né, tivemos recentemente, né, com a equipe nossa e também do Contudes, do Conselho de Turismo, na Argentina, lá em Buenos Aires, para trazer turistas do nosso Mercosul aqui também. Então, por que não a gente sonhar, prospectar de outros países também? Assim a gente vai aumentando a nossa visibilidade lá fora. Qual é a cara do Espírito Santo lá fora? Lá fora que eu falo assim, fora do Espírito Santo, como é que a gente se vende? Todas as feiras que eu participo e que as pessoas conversam comigo, eles falam a mesma coisa. O Espírito Santo é lindo demais, eu não sei como que vocês não vendem o Estado do Espírito Santo. Eu acho que esse foi o nosso desafio. O Estado do Espírito Santo é muito bem visto lá fora. Hoje o Estado do Espírito Santo, né, com seus indicadores, né, na parte administrativa, ele é muito respeitado lá fora. Né? Então, isso favorece com que a gente venda cada vez mais o nosso Estado de forma positiva, e isso já é reconhecido lá fora. Então, assim, a gente já tem um Estado organizado, com belezas naturais, com gastronomia, só que falta a gente realmente mostrar lá fora essas potencialidades nossas, e é o que a gente tem feito, né? Investindo agora nas operadoras para que eles possam realmente mostrar para quem não conhece o Espírito Santo vir cá experimentar o que a gente tem de melhor. Isso. Quem é o nosso maior frequentador? Ainda é Minas? Com certeza, Uhum. Com certeza. Os mineiros fazem parte de 30% do nosso turista, depois são os cariocas, cerca de 15%, 16%, paulistas um pouco, o pessoal da Bahia, e aí depois o pessoal do Sul, né, a parte central do país. A gente não consegue atingir ainda a parte norte do país. Uhum. E quem mais gasta? É o turismo de negócios ou o turismo de passeio mesmo? Isso varia em cada região. Varia em cada região. Se for numa região metropolitana, o custo aqui também é um pouco diferente de outras regiões. Mas quando o turista vem na parte de férias, né, como você acabou de falar, o preço eleva um pouquinho, então o gasto fica um pouco maior. Isso varia muito. É isso. Vitor, boa sorte aí nesse turismo, viu? Legal. Acho que é o eterno desafio, a gente é lindo mesmo. Tá? Com certeza. Não é porque a gente é daqui não, né? Não, porque é verdade, mesmo, a gente sabe o que a gente tem de potencial e aquilo que a gente vende. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho dessas ações que nós temos feito ali na Secretaria de Turismo. Né, os resultados mostram por si só que estamos no caminho certo, e é isso que a gente quer. Fazer um trabalho sério, planejado, né, com estratégias para que a gente atraia cada vez mais os turistas e que a gente possa reter esse turista aqui, que ele possa vir, que possa se agradar do nosso estado, né, curtir o que a gente tem de melhor, falar, né, para outras pessoas, né, o que a gente tem aqui, e a gente melhorar cada vez mais o nosso turismo aqui. É isso. E não para de chegar mensagem. O Gilberto falando legal. que morei em Campinas por 7 anos, as pessoas de lá não conhecem as nossas Verdade. belezas. Isso Está aqui aí. do lado, é São Paulo, como é que a gente precisa, né? É isso. Precisamos divulgar cada vez mais. É isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente.